Bom dia, nono ano, tudo bem? Certo? Vamos começar a nossa aula. Essa é a nossa aula de número 2, quarto bimestre, ok? Nós vamos ter como tema o mundo contemporâneo, ok? Na página 216, a partir desta página, nós vamos trabalhar como é que o mundo contemporâneo se revela pós Segunda Guerra Mundial. Né? A gente sabe que pós Segunda Guerra nós tivemos duas potências que se destacaram, né, na questão da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. Bem, vamos ver como é que a União Soviética se destacou. Na União Soviética, a ditadura de Joseph Stalin havia promovido grandes avanços em setores como a indústria, a agricultura, a educação e a saúde. Ok? Ao mesmo tempo, seu governo foi marcado pelo autoritarismo e pela perseguição e expurgo dos que eram considerados inimigos do regime. Então, eles começaram um processo de desenvolvimento da União Soviética, né? Porque a União Soviética é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma série de repúblicas se juntaram à Rússia e criaram um bloco econômico chamado de um bloco comunista. E esse bloco ele tinha como ênfase fazer funcionar as coisas para todos de forma igual. Claro que tinha uma oposição, tinham pessoas que pensavam diferente, que não queriam aquele modelo. Né? Elas queriam um modelo mais capitalista, onde quem tem dinheiro, quem tem recurso, poderiam ter as coisas. Bem, após a morte de Stalin, em 1953, Nikita Khrushchev governou a União Soviética até o ano de 1964. Okay? Esse período ficou conhecido como desestalinização do regime, por causa da gradativa abertura política por meio de mudanças, como o fim do trabalho forçado, né, nos gulags, campo de trabalho, e a flexibilização da censura. Então começou um movimento de abertura com o Nikita. Bem, Khrushchev assumiu uma posição crítica em relação à política de Stalin, denunciando as atrocidades cometidas durante seu governo. Então, ao assumir, ele, né, colocou a público, né, as atrocidades, as maldades que eram feitas no regime. Muitos dirigentes se retiraram do Partido Comunista e passaram a encorajar a libertação do seu país do controle de Moscou, que é a capital da antiga União Soviética. Né? Então, assim, com isso, depois de Nikita, nós vamos ter em 85 Gorbachev. Ele vai assumir o poder na União Soviética e lançou programas de reformas para modernizar as estruturas políticas e econômicas do país. Ele vai lançar dois programas, a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika, né, que traduzido quer dizer reestruturação, foi um programa de reformas com o objetivo de diminuir a ação do Estado sobre a economia. Né? Então, o Estado soviético era muito forte sobre a economia, determinava o preço das coisas, o valor do dinheiro, a propriedade não era privada, a propriedade era estatal. Então ele começou a mudar essa estrutura econômica. Bem, e no caso da Glasnost, que quer dizer transparência, tinha como objetivo diminuir maior transparência e liberdade política no país. Então, como eles não podiam votar, não podiam participar de nada, era um grupo menor que decidia as coisas, o que Gorbachev queria? Ele queria que tivesse mais transparência e mais participação política da população nas decisões sobre o país. Né? E com isso começou o fim dos regimes socialistas na Europa Oriental. Né? Entre o final de 80 e o início da década de 90, como enfraquecimento do poder da União Soviética, diversos países socialistas do leste europeu, como a Hungria, a Polônia, a Bulgária, iniciaram um processo de transição para o sistema capitalista. Então esses países começaram a dar o pontapé inicial. Eles não queriam mais ser socialistas. Então eles partiram para o capitalismo, começaram uma série de mudanças. E aí começa também o fim da União Soviética. Eles começam a diminuir de tamanho. Né? Apesar da Rússia ser um dos grandes países do mundo,
eles perderam muitos aliados nesse momento. E aí, o que é que vai acontecer? Claro que os Estados Unidos cooperou para que a União Soviética fosse desestabilizada cada dia mais. Né? E parte então para quê? Para uma Guerra Fria. Né? O mundo após a Guerra Fria era a disputa dessas duas potências, desses blocos. O bloco capitalista contra o bloco socialista. E com isso, depois de todo esse processo, a gente vai entrar num mundo globalizado, né? Na globalização. Né? O que é isso? É que já não há mais barreiras, né, entre os países. Existe mais liberdade de negociação. Né? A moda, a cultura, ela passa a ser globalizada. E um dos instrumentos para isso é a internet. A internet favorece a globalização, porque em todo momento a gente começa a ver as coisas de outros países e eles também veem os nossos produtos de forma muito mais rápida. Né? E esses efeitos da globalização, né, muitos especialistas acreditam que, de modo geral, o processo de integração global gera riquezas para os países desenvolvidos. No entanto, os resultados desse processo atingem de maneira desigual a população mundial. Então, a globalização, segundo alguns estudiosos, é muito boa para os países ricos. Já para os países pobres, que estão buscando desenvolvimento, eles sofrem muito, porque principalmente com a desvalorização dos seus produtos. Ok? O mundo é um mundo digital, né? Um mundo moderno, e a globalização, esse processo, favorece muito o avanço da internet sobre todos os demais países. O mundo passa a ser conectado. As pessoas estão online, vivem, acordam, dormem e sempre antenados na questão da globalização e do que está acontecendo em outros lugares. Né? E claro, que com isso vai acontecer vários problemas, né? Com essa questão dessa globalização e dessa queda da capacidade econômica de outros países, que passam a ficar mais pobres ainda, a gente vai ter vários problemas. Né? Um dos problemas é o terrorismo. Né? Com tanta influência dos Estados Unidos sobre os países do Oriente Médio, isso faz com que alguns grupos, né, de terror, políticos de terror, façam ações contra os Estados Unidos. Um dos problemas foi a queda das Torres Gêmeas, né, em Manhattan, e com isso os Estados Unidos passam a ter mais controle sobre a entrada de pessoas no país, ok? E claro, os Estados Unidos escolheram como inimigos, né, as pessoas do Oriente Médio, né? As pessoas achando que todo islâmico, todo muçulmano é um terrorista. Então eles atacam a religião, eles atacam as pessoas, achando que as pessoas são homem-bombas, mulheres-bomba, etc. E tal, né? Com isso, fortalece a ideia de blocos, né? O bloco da União Europeia, o Mercosul, né? E com isso tudo as pessoas começam a disputar muito mais a questão econômica do que alguns anos atrás. Ok? Pessoal, estudem, se preparem. Gostaria que vocês fizessem as atividades da página 231, a número 1, a número 3 e a número 4. Ok? Quando nós voltarmos, eu estarei olhando todos os livros, todas as atividades, para que a gente possa assim, ter um final de ano, quarto trimestre, excelente, todo mundo com nota boa, todo mundo passando de ano. Valeu? Fique com Deus. Até a próxima.